uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, se lambuzou de chocolate nessa Páscoa, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Eu que vou ter chocolate, estoque de chocolate até dezembro. Dezembro eu tô carregado. Comeu vários ovinhos? Vários ovinhos, barrinhas, passei mal no domingo, na segunda, mas tô aí vivão, querendo mais chocolate, porque chocolate é sempre bom. Que beleza. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai de Lorenzo, que é o mascotinho no nosso Hora do Esporte, completou já 2 aninhos, o nosso querido mascotinho. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje, a gente começa o Hora de hoje falando da Águia do Vale, porque a diretoria do São José Esporte Clube anunciou ontem o novo técnico que vai comandar o time na Copa Paulista 2025, que é o Marcelo Marelli, atual campeão e eleito o melhor técnico da Série A3 deste ano. O treinador concedeu entrevista coletiva hoje pela manhã no estádio Martins Pereira e o nosso repórter João Delfino esteve por lá e traz todos os detalhes para você agora aqui no Hora do Esporte. Diz aí, João, boa tarde. Fala, Vieira, tô aqui no estádio Martins Pereira, junto do repórter cinematográfico Ralf Siqueira, e juntos nós acompanhamos a coletiva de apresentação do técnico Marcelo Marelli, novo comandante do São José. O Marcelo tem 43 anos e acabou de ser campeão da Série A3 com o Sertãozinho. Ele disse que a negociação com o São José foi bem rápida e que mesmo sem muita experiência na Copa Paulista e principalmente na Série A2, a competição que ele nunca jogou, ele chega com a confiança em alta e confia muito no próprio trabalho. Certamente pelo tamanho do projeto aí, o São José hoje é o grande desafio da minha carreira. A gente está muito feliz de estar aqui e tenho certeza que a gente vai corresponder a toda essa expectativa aí. Assim, eu também não tinha disputado nenhuma Série A3, na primeira fui campeão, então assim... eu acho que é trabalhar, quem trabalha bem, quem respeita as ideias do clube. Então eu confio, como eu falei, eu confio muito no meu trabalho. Meu objetivo agora é Copa Paulista, então a gente está pensando muito focado na Copa Paulista e mais para frente pensar na Série A2. O técnico também falou, Vieira, sobre o estilo de jogo e o que a torcida pode esperar do São José do Marcelo Marelli dentro de campo. Em relação ao jogo, a gente quer uma equipe equilibrada, obviamente, uma equipe que saiba atacar, saiba defender, mas uma equipe muito agressiva, uma equipe que seja agressiva tanto defendendo quanto atacando. A gente espera montar uma equipe que as pessoas que venham ao estádio tenham prazer de ver jogando. Nas minhas equipes a gente sempre busca, além de montar uma equipe competitiva, obviamente, para ganhar jogos. Também estiveram na coletiva o diretor executivo de futebol do São José, o Sidicley Menezes, e o gestor da SAF, o Bruno Casarini. E o Sidicley falou sobre a escolha do nome do Marcelo Marelli. O Marcelo chegou para a gente, Bruno, através de uma análise de mercado que a gente já vinha fazendo. Dentro de um planejamento do clube, a gente tinha em mente trazer um treinador jovem, mas também já com vivência no futebol, com experiência de categoria de base, que pudesse também ter conteúdos para poder também melhorar não só os atletas que já são mais velhos, mas também jogadores jovens. A gente conversou muito com o Marcelo, vimos os jogos, principalmente os últimos 6 jogos da equipe do Sertãozinho jogar, e a gente entendeu, logicamente depois de uma longa conversa, a gente entendeu que ele era um profissional que realmente pode fazer parte desse planejamento e dar o resultado que nós esperamos, Sobre montagem do elenco, como a gente ouviu o Sidicley falar, alguns jogadores da base devem ser utilizados. Outros são remanescentes que ficaram da Série A2 e outros já estão contratados. 5 jogadores já estão contratados pelo São José a essa altura do ano. Um já anunciado, o goleiro Gabriel Afonso, que inclusive foi goleiro do Marelli lá no Sertãozinho, e outros 4 atletas que ainda não tiveram os nomes divulgados. Mas a expectativa é de que nos próximos dias a maioria do plantel já esteja formado. A gente vai aproveitar, principalmente nesse início, alguns jovens que já estavam, inclusive, treinando com a gente na Série A2.
O Marcelo já tem consciência disso também, então o nosso objetivo é a partir de hoje, a gente acelerar esse processo de montagem do elenco. Eu acredito que, né, Marcelo, a gente conversou aí que no máximo 10 dias a gente pretende ter aí 90% do elenco montado, até porque a gente precisa de um tempo hábil aí para que o Marcelo possa, juntamente com os demais da comissão técnica, possa desenvolver o trabalho. E a gente traz também uma palavra do Bruno Casarini, que fez um balanço sobre as ações da SAF nessa primeira metade do ano. E ele projeta também os objetivos para a Copa Paulista. Claro que a A2 é um campeonato, talvez, que é mais desejado, que é mais vislumbrado pelo torcedor e por todos, mas a Copa Paulista é um campeonato organizado, um campeonato que dá vaga para o campeonato nacional. São os clubes de São Paulo, são excelentes clubes, né? O mercado olha como um belo campeonato e eu acho que o São José, onde ele entra, ele tem que entrar para disputar e para brigar para ganhar. Esse é o nosso discurso aqui. Ele serve como preparação também para A2? Serve. Ele serve como preparação para a utilização da categoria de base, para a observação? Serve também. Mas a gente tem objetivos. O primeiro objetivo tem que ser classificar. Depois começa a ser de novo os mata-matas. E aí são 4 mata-matas, né, para chegar no título. É isso, Vieira. E para trazer também aqui a informação que junto do Marcelo Marelli chega o seu auxiliar técnico, o Elias Coutinho, que também foi campeão da Série A3 pelo Sertãozinho. A Águia também contratou um novo preparador de goleiros, o Nilson Piso, e também um novo supervisor de futebol, que desempenha uma função de cuidar da logística e da documentação do time. Ele estava no Votuporanguense e o nome dele é Raul Borges, também novo funcionário do São José para essa sequência de ano de 2025, sequência de temporada. São essas as informações de momento, Vieira, que a gente traz aqui para os nossos telespectadores do Hora do Esporte. Forte abraço e até a próxima. Valeu, Joãozinho, grande abraço para você, obrigado pelas informações, trazendo todas as informações hoje pela manhã lá no estádio Martins Pereira. Um abraço também para o Ralf Siqueira, o nosso topzera, cinegrafista que levou as imagens para você junto com o João Delfino. Brunão, parabéns para você, cantou a bola aqui que o Marcelo Marelli, na sua opinião, seria o treinador e de fato foi anunciado, entendo eu, que é um bom nome para fazer um teste, porque... queira ou não, o próprio João trouxe a informação. Ele não tem experiência de Série A2, que é o sonho do São José, e a Copa Paulista acaba sendo um local, não vou dizer ideal, mas é um local talvez, pode ser, ideal, propício, enfim, como queiram, para testar algumas coisas. E o Marcelo Marelli vai ser uma aposta do São José e eu acho que é uma boa aposta. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Mas eu acho que São José, diferente do que fez em outras oportunidades, agora acerta numa tentativa de um treinador aí, de certa forma, desconhecido. Você falou que eu acertei o nome, na verdade, você cantou a bola, deu a pista para mim que o São José estava querendo um técnico mais novo e tal, e aí eu já pensei, opa, tem o Marelli, que foi eleito o melhor da Série A3, campeão com o Sertãozinho, de uma certa forma, uma campanha histórica do Sertãozinho, e aí já veio o goleiro do Sertãozinho, então quando veio o goleiro do Sertãozinho, eu já falei, é esse cara que a diretoria do São José vai contratar, e realmente se confirmou. O Marcelo Marelli chega com essa bagagem, né? Diferentemente das outras 2 apostas que o São José fez no início de 2023 e no início agora de 2025, com o Max Sandro e com o Moacir Júnior, essa aposta, pelo menos, ela tem um peso que é um peso de ter um título coletivo com o Sertãozinho de campeão da Série A3 e tem um título individual também de melhor técnico da Série A3. Então, e para uma Copa Paulista, né, que é um evento aí, é um campeonato que, lógico, vale, mas ele vale só para os finalistas, né, ele vale mais para o final, né, por enquanto, até o começo é mais, entre aspas, teste mesmo. Muitos clubes usam o time sub-20, jogadores de time sub-20, já pensando na temporada do ano que vem. E aí, quando afunila, aí sim os times começam a pensar na final, buscar a final que dá a vaga para a Copa do Brasil ou para o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, para um teste agora para esse novo São José, já pensando no ano que vem, essa aposta eu acho que é muito válida.
Todo sucesso do mundo para o Marcelo Marelli, toda a sua nova comissão técnica, profissionais que estão chegando. Estaremos na torcida por um ótimo início de trabalho junto ao São José Esporte Clube, que vai disputar a Copa Paulista e quem sabe poder disputar aí uma vaga para voltar ao cenário nacional. Lembrando que o campeão tem esse direito de escolher uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D ou uma vaga na Copa do Brasil. E já ficou claro para o São José que o interesse é o Campeonato Brasileiro da Série D e esperamos que a gente possa comemorar aí o acesso, o retorno do São José ao cenário nacional, ao cenário nacional do futebol brasileiro, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, informações do basquete para você. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte e a gente fala de basquete pelo NBB 17 no último final de semana, mais precisamente na última sexta-feira. São José Basquetebol recebeu na Farmaconde Arena o Pato Basquete pela última rodada da fase de classificação, já sabendo que não tinha mais chances de alcançar a 8ª posição e foi superada em casa pelos paranaenses pelo placar de 89-77. Calma, TP, os últimos jogos foram realizados no sábado e a classificação final, depois de 36 rodadas, ficou assim. Vamos dar uma olhadinha na classificação final aqui, ó. Minas líder, Flamengo em segundo, Franca terceiro, Brasília quarto, Bauru quinto, sexto Pinheiros, sétimo União Corinthians, oitavo Vasco, nono a equipe do São José. Lembrando que do primeiro ao oitavo, neste primeiro playoff de oitavas de final, essas 8 equipes têm a vantagem de decidir em casa a última partida, se necessário. Vira a tabela, Matheus, por gentileza. 10º colocado Corinthians, Unifacisa, Paulistano, São Paulo, Pato Basquete, Caxias Basquete e Mogi. Botafogo e Fortaleza, esses ficaram fora dos playoffs, não tem rebaixamento. Botafogo, que é dirigido pelo ex-técnico do São José, o Seba, e o Fortaleza ficaram fora dos playoffs. Do 16º ao 1º, todos se classificaram. E os confrontos de oitavas de final ficaram desta forma. Coloca pra gente, Matheus, a arte feita pelo nosso Israel, o nosso Pederneiras. Tá lá, os confrontos estão ali, ó. Minas, que é o primeiro colocado, enfrenta o 16º Mogi, o 8º Vasco da Gama enfrenta o 9º São José, o 4º Brasília enfrenta o 13º São Paulo, o 5º Bauru enfrenta o 12º, que é o Paulistano, aqui na parte de baixo. O 2º Flamengo enfrenta o Caxias, clássico de Corinthians, né? Como disse o Brunão aqui em off, o Corinthians verde contra o Corinthians tradicional, e eu não sei não, mas acho que vai dar o Corinthians verde, a União Corinthians, que é do Rio Grande do Sul, contra o Corinthians tradicional. Terceiro, Franca contra o Pato Basquete e o Pinheiros contra a equipe da Unifacisa. Brunão, Vasco e São José Basquetebol. Primeiro jogo já é hoje, o primeiro jogo das oitavas de final, os playoffs, melhor de 5 jogos. Primeiro jogo aqui em São José, repito, hoje. Próximo final de semana, 2 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Depois, se houver necessidade, um 4º jogo aqui em São José dos Campos e, se precisar do 5º jogo, decisão no Rio de Janeiro novamente. São José enfrentando o Vasco, que tem cheio de jogador experiente por lá. Marquinhos, Jamal, tem Humberto, tem vários jogadores gatilhaços, preocupação para o São José. O Vasco venceu o São José jogando aqui em São José dos Campos, naquele início terrível do São José no NBB, e aí no segundo turno o São José conseguiu a vitória jogando lá no Rio de Janeiro. Eu acho que é um confronto parelho aí, as duas equipes têm condições de superar uma a outra. Acho que dos confrontos deve ser o mais equilibrado, talvez. Então, chance do São José apagar tudo que de ruim aconteceu na primeira fase e aprender, logicamente, com os erros, para poder não errar nesse momento. Agora é o momento que os erros têm que ser quase zeros aí no playoff contra o Vasco. Pois é, eu até fiquei surpreso de ser o Vasco. Eu estava imaginando que seria o Pinheiros ali, do jeito que estava a tabela, mas com essas 2 últimas rodadas, principalmente, São José tinha uma apenas, mas tinha times que tinham 2 jogos ainda para fazer. Foi tudo consumado no último sábado, e no meio do feriado acabou dando o Vasco. Como eu disse na abertura, o São José já foi para a última partida, e talvez até explique-se o resultado, né, do São José perdendo para o Pato em casa. Já sabia que não seria ultrapassado, não perderia a 9ª posição e não chegaria também à 8ª, e já estava mais ou menos decretado ali depois da penúltima rodada que seria o Vasco mesmo. Então de repente tenha tirado um pouco o pé, ou a mão, como queiram,
no basquete e acabou perdendo. Não é bom você ir para o playoff perdendo na última rodada, mas agora é um novo campeonato, é o Vasco da Gama, como eu disse. Tem Jamal Smith, tem Marquinhos, ex-seleção, tem Humberto, tem outros jogadores conhecidos, o Gustavo Basílio, que jogou por aqui, ou seja, tem um quinteto muito forte. Não sei se na hora da rotação o Vasco tem time para poder rodar melhor a equipe, mas um quinteto inicial realmente é muito forte. Vamos ver, começa a decisão hoje na Arena Farmaconde, 7h30 da noite, Brunão. Ou na Farmaconde Arena, como que? E a decisão tem que começar já com o São José, como a gente fala, né, com a mão direita. Tem que aproveitar agora esse primeiro jogo aí contra o Vasco, vencendo, para já começar com 1-0 nessa melhor de 5. E a gente está vendo aí os playoffs, o Matheus colocou pra gente, já começou ontem os playoffs. Ontem na Arena Unifacisa, o Unifacisa perdeu em casa pro Pinheiros. 68 Pinheiros, 50 para a equipe do Unifacisa, já começou bem ganhando fora de casa. Placar de chupetinha, né? Oi? Placar de chupetinha. Placar de chupetinha, bem lembrado. E também, esse não foi placar de chupetinha. No Antônio Prado Júnior, o paulistano fez o dever de casa e venceu o Bauru por 93-77. Bela vitória do paulistano. Hoje segue com o jogo do São José e a equipe do Vasco, 7h30 da noite. Pouco mais tarde, 8h30 da noite, no ginásio do SESI, lá em Caxias do Sul, tem Caxias e Flamengo. Flamengo, obviamente, franco favorito para a partida de logo mais. É o NBB, vai começar a funilar, todos querem essa taça aqui, ó, no final das contas, tá certo? Vamos torcer para o São José avançar para as quartas de final. Brunão, ainda falando de basquete, mas agora falando das Águias, que entraram em quadra no último sábado pela 9ª rodada da Liga de Basquete Feminino, a LBF, recebendo as paranaenses do Maringá, no ginásio do Teatrão, e deu bom para o São José, que venceu a partida pelo placar de 91-71, 20 pontos de vantagem, muito boa a vitória do São José, com destaque para a cestinha do São José, a ala Maiara Leôncio, que anotou 23 pontos, 6 rebotes e 3 assistências, além da ala Jennifer Munhoz, a colombiana, com 21 pontos e 6 rebotes, além de 4 assistências, e a pivô Lau Isaías, que marcou um double-double com 14 pontos e 10 rebotes. Pelos lados do Maringá, a pivô Tai foi a cestinha do jogo com 24 pontos, pegou 7 rebotes e distribuiu mais 3 assistências. Com o resultado, o time do técnico Leandro Leal se mantém na 5ª posição com 55,6% de aproveitamento. Em 9 jogos, conquistou 5 vitórias e sofreu 4 derrotas. Boa vitória do São José, Brunão. Importante vitória do São José, jogando em casa, que é o campeonato que o São José vai disputar ali, né? Que é o do meio da tabela. Tem os 2, 3 times mais despontados e tem o do meio da tabela aí que o São José vai tentar as vitórias, né? Como conseguiu agora contra o Maringá. Então, importante vitória e por um placar alto, que também não é muito comum no basquete feminino. E dá aquela moral pro time do técnico Leandro Leal, né? Matheus, coloca rapidinho pra gente a tabela do feminino, só pra gente dar uma olhada. Lá em cima o Sampaio readquiriu a liderança da competição, seguido pelo SESI, terceiro é o Corinthians, quarto é o Ourinhos, São José é o 5º colocado, como eu disse, 55,6% de aproveitamento, seguido na cola ali o Mesquita do Rio de Janeiro, Campinas e o Cerrado Basquete são as 8 equipes que avançariam se o campeonato terminasse agora para os playoffs de quartas de final. Sucesso para as meninas que enfrentam no próximo sábado ou sexta-feira, Beth, coloquei pra gente. Na próxima sexta-feira, no ginásio do Parque Celso Daniel, lá em Santo André. Se não me engano, esse jogo é às 7h30 da noite, lá em Santo André. Santo André e São José Basquetebol. Santo André, que pra mim é uma surpresa, tá mal das mãos a equipe andreense, tá certo? Próxima sexta-feira, Santo André e São José Basquetebol feminino, tá certo? A gente vai pro último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. Olha, tem notícia boa pro Golbol de São José dos Campos. Vamos ver? Solta, Matheus! Depois de bater 3 vezes na trave em 2025, deu certo e muito certo. O time de golbol masculino de São José dos Campos, representado pelo Instituto Athlon, conquistou o título de campeão do Campeonato Regional Sudeste de Golbol, que foi realizado aqui em São José dos Campos entre os dias 14 e 19 de abril. O time masculino bateu o tetracampeão SESI pelo placar de 9-5 e conquistou o seu primeiro título na competição na história. Agora, o elenco joseense se prepara e vai representar o Brasil no Mundial de Clubes na Finlândia, entre os dias 20 e 26 de maio.
E teve mais medalha para São José dos Campos no masculino. O bronze ficou com a equipe IFP, Instituto Fortalecendo Pessoas, que bateu o Santos por 10-9. Já a equipe feminina do Instituto Athlon ficou com o vice-campeonato, ao serem derrotadas pelo SESI pelo placar final de 6-3. Esse Golbol de São José é imparável, hein, Brunão? Mais um título, esse inédito para a equipe do Golbol de São José dos Campos. E é um teste importante, né? O último teste, é o último campeonato antes do Mundial. O Mundial vai ser disputado no final de maio, então foi um bom treinamento aí para o São José. Lembrando que o SESI também está nesse Mundial, o SESI está na outra chave, na chave acho que 1, e o São José está na chave 2, então pode ser que se classificando os dois times se cruzem numa semifinal ou numa final. Então é importante aí esse resultado para o São José, que vai disputar o Mundial aí no final de maio. Se o São José cruzar com o SESI novamente numa semifinal, numa final, vem mordido aí o time do SESI, São José que abre o olho. Mas enfim, quem quer ser campeão não tem que ficar escolhendo adversário. Se vier o SESI, venha quem vier, tem que passar o trator, tem que vencer. E é isso que a gente espera, né, Brunão? Pois é. E não, depois eu falo. Mas resultado importantíssimo, né? Sempre lembrando, e dos dois times, né? O São José que tem agora também um time como se fosse um time B, né? Importantíssimo resultado também do masculino. As meninas do Instituto Athlon também conseguiram um importante resultado. Então, muito bacana o Instituto Athlon realmente sendo aí, trazendo medalhas para São José e sendo um dos pioneiros aí, né? Um dos times de ponta, referência do goalball aqui no país. Parabéns, realmente, o Bruno lembrou bem, para as meninas também, a prata também é muito valorosa, parabéns pela conquista das meninas e também para o outro instituto, o Instituto Fortalecendo Pessoas, também IFP. Aqui... Hã? IFP, Fortalecendo Pessoas, parabéns também pela conquista, pelo bronze aí no masculino. Sucesso para vocês, Kelvin Bacos, Juliano Souza, toda a galera, o René Quintas, técnico, e toda a galera que trabalha no Instituto Athlon, principalmente aí no goalball, tá certo? Bruno, mudando de assunto, falando agora de futebol feminino, as meninas da Águia entraram em campo e estrearam, né, com derrota no Campeonato Brasileiro A2. O São José recebeu no último sábado, como eu disse, o Minas Brasília do Distrito Federal e foram derrotadas por 2-0. Os gols saíram somente no segundo tempo. Vamos ver esses gols como foram. Aos 26 minutos da segunda etapa, olha só, um bate-rebate ali dentro da área, a bola vai sobrar para Rafa Parros, que mandou o sapato, não deu para a goleirona do São José não. Belo gol, 1-0 para o Minas Brasília, 26 da segunda etapa. Já aos 41, escanteio, a bola subiu, pererecou para lá, para cá, a Monse dominou, bateu. E que golaço, hein? Olha que golaço da Monse, 2-0 para a equipe do Minas Brasília, que é do Distrito Federal. São José começa com o pé esquerdo, derrota em casa na abertura do Brasileirão Série A2, Brunão. Acho muito bonito esse uniforme verde fluorescente do Minas Brasília, eu gosto. Mas o São José que tem que, você falou de abrir o olho, o São José tem que abrir o olho aí também, porque o ano passado brigou para não cair e esse ano começou mal, começou em casa, jogando em casa com o pé esquerdo. Tem que abrir o olho para não de novo brigar contra o rebaixamento. Na próxima rodada já tem um clássico, né? Um clássico contra o Taubaté fora de casa. E o Taubaté que sofreu a derrota na primeira partida também. Então os dois times vêm pressionados aí buscando a vitória. Agora que eu entendi o que eu falei. Que beleza. Faz parte, acontece. Quantos minutos, Beto? 2, 3? Vamos lá. Muito bem. Então, o próximo jogo das meninas. Que coisa, hein? Próximo jogo das meninas será no sábado, 15 horas, no estádio Joaquinzão, clássico contra o Taubaté. O Taubaté que também perdeu na estreia, né, Bruno? Perdeu de 1-0 para o Vasco e para você ver como que são as coincidências, né? No Paulistão da Série A2, o São José perdeu fora de casa na primeira rodada e o Taubaté perdeu na primeira rodada dentro de casa. E aí o Taubaté veio para São José e aí o São José ganhou 3-0. Agora se inverte o papel, né? O São José, os dois times perderam, mas o São José em casa, o Taubaté fora, e agora o São José vai a Taubaté enfrentar o Taubaté, né? Então, coincidências aí da tabela. Muito bem, sucesso para as meninas. Quieta, Bete! Sucesso para as meninas, sorte, melhor sorte para as meninas agora contra o Taubaté. É um clássico, é jogo diferenciado, é jogo bom. Então, para os dois lados, né? Os dois lados perderam, então agora vamos acompanhar agora o Taubaté jogando em casa,
quer fazer valer o mando de campo e o São José tem que recuperar os pontos que perdeu dentro do Martins Pereira. Bruno, mudando de assunto, a gente precisa atualizar, a gente não teve programa na segunda-feira, então a gente precisa atualizar o final de semana, falando de futsal. O São José estreou na última sexta-feira pela Liga Nacional e apesar de ter criado bastante oportunidades, quem levou a melhor foi o time do Esporte Futuro da cidade de Toledo, no Paraná, que venceu por 2-0 com um gol em cada tempo. Aliás, vamos ver esses gols? Coloca aí, Matheus, em tela cheia pra gente ver. Opa, não, Bruno não. Olha ali, ó. O São José saiu em contra-ataque, recuperou a equipe do Esporte Futuro com o Feijão, aí foi carregando, tocou pro Léo Negrini e fez um bonito gol. Na saída do goleiro do São José, acabou tocando por cima, 1-0 para a equipe do Esporte Futuro, Léo Negrão. Aí no finalzinho do jogo, o São José já estava jogando com o goleiro linha, bate-rebate, pra lá, pra cá, quem é que faz, quem é que não faz. Restando 29 segundos, houve o chute ali do Quixeré, é isso mesmo, Quixeré, da quadra de defesa da sua área, tocou para o gol vazio, 2-0 Esporte Futuro, restando 29 segundos para acabar a partida. Vitória do Esporte Futuro, não deu para o São José. Jogou bem o São José, mas a vitória não veio. Mas tem que fazer, né? Tem que colocar a bola dentro da casinha, fazer o gol, porque, como diria a música, a bola na trave não altera o placar e o importante é a bola no barbante. Então, o São José, que o ano passado todo, na primeira fase do campeonato, perdeu só uma em casa e já no final do campeonato, agora começa com uma derrota em casa, né? Começa mal o São José, apesar de ter jogado bem, mas o resultado não foi o esperado, né? Vamos ver agora como é que o São José se comporta nesse decorrer desse campeonato, que é longo, né? Um campeonato longo, então tem muita chance ainda para o São José se recuperar. Próximo jogo do São José Futsal, próximo sábado, 14h, na Arena UniBH, contra o Minas, que também tomou uma sapecada, acho que foi fora de casa, a equipe do Minas. Aliás, só o São José, mandante, perdeu na primeira rodada. O restante ou empatou ou venceu nessa primeira rodada. Portanto, o jogo para o São José retomar aí o caminho das vitórias contra a equipe do Minas na Arena UniBH, sábado, 14h, tá certo? E um abraço pro Pichu, que será papai. Pichu será papai. Informação de Nelson Rubens. Será papai o nosso querido Gabriel Pichu. Vambora, Brunão. Beleza, lua de mel rendeu ano passado. Vambora. Então tá bom. Brunão, grande abraço para você. Bom estar de novo contigo aqui. Sexta-feira estaremos de volta pra gente fechar a semana com muito esporte aqui da nossa cidade. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Até sexta-feira. Tchau. Muito bem, nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele nosso soquinho maroto para fechar o programa. Valeu, Luizão. Obrigado, Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na sexta-feira para fechar a semana e te deixar muito bem informado e de olhos abertos, hein? De minha parte, grande abraço. Até sexta. Tchau, tchau.